Como eu avalio se meu residente está pronto para ser MFC ou não? Ou como eu vou saber como eu me atualizo e ao que eu devo me dedicar para melhorar minha prática? Ou ainda, como eu explico para o meu gestor o que eu faço sendo especialista da atenção primária? Epa! Vamos parar com esses pensamentos intrusivos, porque hoje, nesse episódio, a gente vai falar de EPAs. As EPAs, pessoal, são unidades de prática profissional que, reunidas, agregadas, definem a atuação de uma especialidade. Chegou a hora do Papo do MFC, esse espaço para a gente compartilhar histórias, trocar ideias e experiências e se inspirar no dia a dia da nossa especialidade. Eu sou Brenda Costa, eu sou uma mulher parda de cabelo crespo que tá um pouquinho amassado com esse fone, mas não deixa de estar lindo. Eu tô com uma roupa que tem uma pintura indígena com acessórios indígenas. Eu sou Arthur Fernandes, sou um homem branco de 1,75 mais ou menos, cabelo preto, barba preta, olhos azuis, estou vestindo uma blusa bordô. A gente vai estar aqui todas as semanas dessa temporada com vocês. E lembrem de dar 5 estrelinhas para o nosso podcast, ativar o sininho, compartilhar com seus contatos naquele grupo da residência e não se esqueça de ir lá no nosso Instagram e comentar no post que a gente vai deixar para você. A gente quer saber por que você escolheu o MFC e o que você está entendendo de EPAs. Vamos lá, roda a vinheta para a gente. E aí, Brenda, o que você tem na sua xícara hoje? Arthur, a minha xícara ainda é o meu copinho do congresso, que é feito de fibra de arroz, e aqui dentro tem um suco de soja de maçã, que tá bem gostoso. Bom, na minha xícara que tá aqui repaginada nessa garrafa linda da SBMFC, eu tô tomando um negócio que eu confesso pra vocês que eu ainda não consegui perceber todos os sabores, todas as nuances, porque eu tô bebendo das EPAs, através da nossa diretoria também, com o Hugo e com a Andrea, entre outras pessoas envolvidas. A gente tá aqui com o Hugo Caramori, assistente de ensino na Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp e diretor no Núcleo de Educação da SBMFC e membro do grupo gestor das EPAs na nossa sociedade também. Bem-vindo, Hugo. É muito bom ter você aqui com a gente para a gente falar sobre esse assunto que está bombando na nossa especialidade. Hugo, a gente queria que você se audiodescrevesse primeiro, pode ser? Claro. Meu nome é Hugo, eu sou um homem branco, de cabelos loiros mais acinzentados, tenho um cavanhaque, aí sim mais loiro, tenho 1,75 m de altura, estou vestindo hoje uma polo azul, azul, mas também acinzentada, vocês podem ver que eu gosto do acinzentado, né, e uma calça acinzentada também. E você está com um pin da MFC aí. Sim, tô com um pin, da MFC, um pin com M em laranja, F em azul e C em verde, com um símbolo relembrando aqui o nosso Sistema Único de Saúde. E quem quiser adquirir esse pin tem na nossa lojinha, pode entrar no nosso site, né? Hugo, a primeira pergunta do nosso programa Papo de MFC é para a gente sempre trazer motivação e inspiração para quem está ouvindo a gente. Então, essa primeira pergunta é: o que te motiva a ser MFC? Essa é uma pergunta sempre muito difícil, Brenda. Eu, para ser muito justo com a resposta, talvez eu me motivei a ser MFC com uma ativação anterior. Durante a graduação eu pensava, diferente de muitos colegas que tinham especialidades já muito pré-definidas e sonhos muito pré-definidos, eu acabei tendo um lugar, né, para o futuro, que era pensar em ser educador. Para mim era muito interessante pensar, ser educador, ensinar outras pessoas dentro do âmbito da saúde, que de certa forma dialogava com a minha vontade de contribuir enquanto médico. E aí essa foi a primeira decisão, eu me motivei primeiro a ser educador, e aí depois o pessoal disse: "Olha, mas não tem residência em educação médica, né, você vai precisar pensar em alguma coisa". E aí algumas residências pairaram num primeiro momento, e eu demorei para conhecer um pouco da medicina de família e comunidade, e quando eu conheci, já no fim da minha graduação, eu entendi que aquilo era, a junção de muitas coisas, né, me motivava em termos, do que eu queria ser como médico, que tipo de médico que eu gostaria de ser, que tipo de cuidado que eu queria, ofertar a partir da minha prática, mas também que medicina que eu queria ensinar, né. E aí isso foi
hoje se tornando algo quase inseparável, assim, o que me motiva a ser MFC é hoje ensinar novos MFCs, ensinar os residentes, ensinar alunos de graduação, quando conosco, dentro do curso, e eu acho que isso é o que me mais motiva, assim. E aí eu brinco que tem alguns brilhos de outras especialidades, né? Que todas têm o seu brilho dentro de ensinar, mas a MFC consegue juntar muito, né? Desde quanto a gente consegue ensinar para um aluno cuidado ao paciente, o pensar crítico diante de questões sociais, comunitárias, globais, e por fim, né, eu falo que o grande brilho para mim é ver eles saindo aí como novos médicos e médicos de família no nosso país, que é algo super importante. Ai, que resposta linda. Eu acho que é esse brilho nos olhos que a gente está buscando toda vez que a gente senta aqui para perguntar e se encontrar nessa motivação de ser MFC. Hugo, mas hoje a gente está querendo ouvir também de você sobre as EPAs, né, Arthur? Isso aí. A gente já sabe que você vai descrever muito bem, muito melhor do que eu tentei na abertura. O que são essas benditas EPAs? E a gente sabe que o Brasil não é o pioneiro das EPAs no mundo. Existem EPAs de outras especialidades em outros países, inclusive da MFC. E a gente também sabe que existe um trabalho muito cuidadoso do Núcleo de Educação em produzir EPAs que têm uma identidade com a qual a gente se reconhece. Uma identidade nacional, uma identidade brasileira. Então, depois de você explicar pra gente o que é EPA de novo, conta pra gente por que EPAs nacionais. Perfeito. Bom, Arthur e Brenda, acho que a conversa com as EPAs começa talvez com uma frase muito boa do Sêneca, que diz que é muito difícil navegar se a gente não sabe para onde o vento sopra. E eu acho que as EPAs, elas são um dos ventos que nós tivemos na história da MSC, né, enquanto especialidade, enquanto um campo científico, para entender para onde o nosso vento sopra. O que a gente espera hoje de uma médica e um médico de família que, né, passa aí pelo seu programa de treinamento nos moldes do Brasil, né, dentro da residência médica, para conseguir ser esse especialista, ser essa especialista. Então as EPAs, elas, como você mesmo trouxe, elas são unidades da prática profissional. O que isso significa? Quando a gente pensa o que um médico ou uma médica de família faz? São muitas coisas, e por isso a gente precisa Muitas coisas. são muitas coisas, A gente é especialista em muita coisa, né? especialistas em muitas coisas, e a gente precisa dividir, né, essas muitas coisas em pequenos pedacinhos para que isso seja compreensível para diversas ações, né? Seja para a gente estruturar o currículo da residência médica, seja para a gente pensar os parâmetros que nós utilizamos para avaliar os residentes. E a EPA surge justamente neste lugar, enquanto um conceito teórico, mas que é extremamente ligado à prática, né? De descrever unidades de prática. Então, são atividades, descritores de trabalho do que aquela especialidade e apenas ela consegue fazer. E eu digo que é um dos ventos, porque a gente teve já, né, dentro da sociedade, hoje em 2025 a gente completa 11 anos do currículo baseado por competências, que é algo praticamente inovador dentro do cenário do Brasil, que foi construir, né, uma grande matriz de competências que elencava aí o escopo da nossa profissão, né, e até organizando o que poderia ser esperado se a formação pudesse ter oportunidades avançadas, o que era essencial, o que era intermediário. E aí a EPA surge, né, seguindo essa trajetória, seguindo esse evento, com algumas questões que são muito intrínsecas à dificuldade, apesar de nós termos esse referencial, mas também respondendo já à necessidade de trazer o parâmetro dessa prática para um lugar que seja situado dentro das nossas diversidades do país, né? E aí a primeira coisa que responde a gente tem no currículo baseado por competências hoje, por volta aí de mais de 500 competências. E essas 500 competências, elas são muito estruturantes para os programas entenderem que cara que eu dou, o que eu ensino, o que precisa fazer parte da minha experiência de aprendizagem. Mas em alguns lugares, isso se torna, muitas vezes, ou uma sensação de sobrecarga,
ou uma sensação realmente de estar perdido nesse referencial, porque é difícil a gente pensar: "Olha, tem um médico de família e comunidade ou uma médica de família e comunidade na minha frente, eu preciso dizer se ela está pronta para exercer a especialidade. Eu vou checar 550 componentes nessa pessoa?" Isso é um pensamento intrusivo do preceptor. Esse é o grande esse é o grande pensamento, e é um pensamento, às vezes, intrusivo para o residente, né, porque um exemplo que é muito clássico, a gente tem no currículo baseado por competências, na sua construção, que é uma construção consensual, científica, uma competência que está lá no campo avançado, que é a realização de cesárea de emergência, que eu acho que é um clássico para todo residente, né, quando esbarra naquilo, fala: "Deus, pai, aonde que isso vai acontecer?", né. Se for pra sair assim, eu quero sair incompleto, né. Essa Exato, competência. exato. Mas aí esse é o ponto, né, eh, essa atividade é uma atividade que realizar uma cesárea de emergência, ela pode fazer muito sentido, se você faz um programa de residência num determinado lugar do Brasil. Um outro determinado lugar do Brasil, onde eventualmente, o fluxo do cuidado obstétrico, né, o fluxo do cuidado perinatal é mais organizado, ao ponto de que não existem tantos dispositivos de cuidado necessários para, por exemplo, uma assistência obstétrica intraterritório, de que talvez o residente não saiba, ou nunca faça uma cesárea de emergência, nem faça um parto normal domiciliar. Pode ser que isso não aconteça. Isso não pode ser interpretado justamente como um sinal de insuficiência, mas é justamente essa pluralidade e diversidade. Então eu acho que quando a gente olha para o currículo, ele é uma base, assim, praticamente indispensável para se construir EPAs, porque ela constrói, né, um lugar de sentido para a gente do que é o médico ou a médica de família e comunidade. A gente tem esse lugar de sentido por esse currículo. Mas aí há a urgência, que é a urgência de como que a gente torna isso mais prático, como que a gente torna isso mais flexível, como que a gente torna isso mais adaptável a diferentes contextos. E aí, a grande questão dentro do significado da EPA é, quando a gente constrói EPAs, a gente precisa tentar, criar descritores que são da prática profissional, que não sejam descritores que agreguem um valor de qualidade. Então não é, fazer né, a gente tem uma EPA que é realizando procedimentos ambulatoriais. Não é realizando procedimentos ambulatoriais com alta qualidade de técnica, é realizando procedimentos ambulatoriais, né. Então a gente cria pequenas unidades que não têm, valores agregados de qualidade, e a gente cria, pequenas unidades, né, que são unidades que são representativas a um nível nacional, aonde aquela pessoa que olha aquilo fala: "Tá, isso aqui funciona", não necessariamente funciona 100%, não necessariamente o que está dentro daquela EPA, das suas subtarefas, é algo que eu consigo exatamente fazer aqui dentro, mas eu faço isso aqui, né. E essa é uma validade muito importante quando a gente constrói, que é criar descritores de trabalho que, por literatura, quando a gente pensa em programas educacionais não podem ter mais do que 30 EPAs, e a gente faz um consenso de que a cada ano de treinamento a gente tenha de 5 a 10 EPAs. Então, pensando na residência de medicina de família hoje, com 2 anos, seria um programa que teria 20 atividades profissionais no máximo, né, sendo o mais sintético possível, em 5 por ano, então seriam 10. Nós temos hoje 15 EPAs, então estamos num equilíbrio aí. E algo que é muito importante é construir essas atividades e que elas tenham uma lógica muito simples para quem leia. Isso é uma tarefa que eu faço no meu dia a dia, isso é o cuidado a um grupo populacional, um cuidado muito bem orientado. Então, quando eu olho ali e falo atender pessoas, né, atendendo pessoas de todas as faixas etárias e em todos os ciclos de vida. Isso é muito claro o que precisa ser feito, né? Eh, e além da gente construir dentro dessa lógica, a EPA ela passa a ser também um instrumento que ela se agrega a um lugar, né, que a gente olha para o residente, que é definir o grau de confiança que ele realiza aquela EPA. Então não é se eu consigo fazer ou eu não consigo fazer, mas olha, essa atividade aqui, dentre as 15 EPAs que estão sendo definidas, ela consegue ser feita com supervisão indireta apenas? Você consegue ir
está dentro de um consultório com o paciente, com a família, seja na VD, a gente tem, né, vários cenários, né? Consegue fazer isso sem eu estar ao seu lado? Eu consigo te confiar a fazer isso? E quando chega-se ao fim do programa, o objetivo com essas EPAs é olhar para aquelas 15 atividades e a gente ter o censo, e aí esse censo é um censo informado por muitos dados, né? Feedback, avaliações, opinião dos preceptores, da equipe, da gente olhar para aquela atividade e conseguir ter com o residente um momento do qual a gente confia aquela atividade para ser uma atividade que o define enquanto futuro especialista. O processo da EPA, no fim das contas, é ter esses marcadores do qual a gente se relaciona com o residente, né, em relações de atribuição de confiança, mas para que no fim eu fale, ó, tá aqui essas 15 atividades. Eu confio que ela ou ele conseguem fazer isso aqui. E ao dizer isso, a gente está falando, essa pessoa, ela é médica de família e médico de família em comunidade. Muito bonita essa palavra confiança, né? Eh, eu queria trazer para cá e publicizar que a gente tem uma aba lá no nosso site que tem todos esses documentos, né, e um deles, que é o Marco Zero das EPAs, foi um documento produzido pelo Núcleo de Educação junto com, esse grupo gestor das EPAs, e aí eu fiquei com vontade de saber um pouquinho mais, assim, de como é que foi o processo, acho que até dialogando um pouco com a pergunta que Arthur trouxe, assim, né, acho que foi um processo muito cuidadoso, assim, então a palavra confiança ela é produzida a partir de um lugar cuidadoso, né, em que foi colegiado, foi decidido em conjunto, cada uma dessas etapas para o contexto brasileiro, assim. Conta pra gente um pouquinho do processo? É, contar essa história responde o porquê as EPAs nacionais, né? Eu me sinto a necessidade de falar que eu conto essa história, eu estou com o privilégio de contar essa história, né? Quem deveria estar contando agora aqui, mas que não conseguiu chegar a tempo, foi a Andréa Taborda Ribas da Cunha, que é a pessoa que eu brinco que é o marco histórico. Existe o marco zero, mas existe o marco histórico das EPAs. A Andréa é um marco histórico vivo, então é um A monumento. força motriz. É um monumento que é vivo, então a gente tem que A gente vai ter a reconhecer. oportunidade de entrevistar ela em outro momento. Vocês vão, Ela não vai escapar. ela não vai escapar, mas o processo, Brenda, vem justamente a partir do momento que se define, vamos trabalhar com EPAs, vamos construir EPAs a partir do que a gente já tem, né, de um referencial de competências, foi justamente olhar para os bons critérios de construção de uma EPA. E é isso, assim, para definir uma atividade que define um escopo de uma profissão, que define uma profissão, certamente isso parte de um método de consenso, né? E aí, o caminho que foi construído, esse consenso, foi um caminho muito sensível, né? E muito, eu digo assim, cuidadoso em todos os aspectos, inicialmente pela diretoria de residência da gestão anterior da Sociedade Brasileira, que inicia esse projeto, abrindo um edital público para convite de médicas e médicos de família e comunidade que estivessem ou atuantes dentro do SUS ou atuantes, mas também vinculados a programas de residência e que foram cadastrados aí dentro de um banco de especialistas a partir, enfim, né, de um barema que era indicativo dos envolvimentos educacionais, né, da perspectiva de estar dentro da interface integração ensino e serviço. Esse banco inicial, ele inicia com 40 médicas e médicos de família, e além né, desses critérios, a ideia de fazer uma seleção de um banco que fosse representativo em termos, né, loco-regionais, em gênero, em raça, né? E esse banco, ele se compõe num primeiro momento com 40 especialistas, 20 especialistas entram numa posição de espera para trabalhar numa segunda fase do estudo, e 20 vão para uma estratégia de um grupo que se chama o grupo nominal, que é o grupo que inicialmente, e aí com toda essa representatividade, começa a dizer, colocar da forma mais simples, começa a dizer ali, num método aditivo de construção de um painel inicial, o que é a atividade do médico de família e comunidade, mas não do lugar aqui que discute o termo da EPA, é aquele lugar assim, o que você faz que te define? E eu acho isso assim, esses momentos, né, essas perguntas que foram
colocadas, elas são muito simbólicas, porque elas não são perguntas enviesadas. É muito assim, expresse realmente o que é você, aonde você está, o que que você constrói. Esse grupo inicial elabora um painel de EPAs, né, que é o nosso grande produto inicial e que parte aí para um processo de refinamento, que é composto por um grupo que é hoje denominado Grupo Gestor, que também é um grupo de diversidade loco-regional, em termos, né, do país, e que trabalhava com o refinamento, desse produto inicial do grupo nominal. E sempre muito com a ideia de o refinar não é alterar, o refinar é adequar isso dentro da linguagem educacional ou dentro do contexto. Esse grupo trabalha de março março ou abril de 2024 até fevereiro de 2025, todos os domingos, pelas manhãs, num exercício que para mim acho que foi uma das maiores experiências da minha vida, assim, que era você passar 40, 50 minutos olhando para uma palavra e vendo variações dela dentro do dicionário e entendendo que palavra ali era mais adequada, atribuía um grau maior de importância, como que aquilo dialogava com o que tinha sido construído. Esse material de refinamento ele passa por vários momentos de retorno ao grupo de especialistas do edital público, para avaliação e, por fim, né, nós temos um pré-refinamento, nós abrimos para um DELF nacional. E aí esse DELF expandiu, na realidade, o banco de participantes. Nós tivemos quase 80 médicas e médicos de família do país inteiro. Eh, Conta pra gente só o que é Delphi, assim, pra quem não. o DELF é um modelo de estudo, de produção de consenso. Então a gente, leva um produto e questiona para as pessoas, participantes desse estudo, o quanto que elas concordam, quanto que elas discordam, o que que elas acham disso. Então é um estudo sistematizado de captar a opinião pública, sobre um determinado material. E esse momento do Delphi é um momento que aí, Arthur, vai diretamente para isso. Porque, para quem trabalha dentro do grupo gestor, que, né, que está conduzindo um processo de tanto de elaboração, mas é um processo de pesquisa, você vê que, era impossível a gente não ter EPAs brasileiras. Era impossível a gente não ter EPAs nacionais. A gente precisava de EPAs, que fossem responsivas à complexidade dos sistemas de saúde. E eu falo sistemas de saúde porque a gente tem o SUS, mas a gente tem sistemas de saúde diversos a cada estado, a cada município, né? Então a gente precisava algo nesse lugar diverso. Mas mais do que isso, eu acho que quando a gente lança um conceito desse, que é uma quebra paradigmática, que é, ó, isso define quem você é, as pessoas precisam se enxergar ali dentro, né? As pessoas precisam enxergar coisas que são muito importantes hoje para o lugar contemporâneo da nossa sociedade, e aí revendo o próprio currículo baseado por competências, 10 anos depois, que não estão ali, né? Então, quando a gente está no meio desse processo e as opiniões colocam a importância da gente ter uma atividade profissional que estabeleça qualidade, tarefas, padrões executáveis para o cuidado das pessoas LGBTQIAPN+. Isso assim, eu não vou dizer que é contemporâneo, mas isso precisa estar hoje, não pode estar fora, dentro de um outro lugar. Não pode não estar. Não pode não estar. Quando a gente está dentro de um lugar desse, onde racismo dentro da saúde tem que aparecer, porque isso não aparece, e a palavra tem que aparecer, e que enfrentamento às estruturas que hoje, né, de certa forma, né, ainda mantêm o acesso, o cuidado à saúde permeados por racismo, enquanto isso não entra como ação de enfrentamento para o médico de família, não é mais contemporâneo o que a gente está colocando. Então, isso foi um momento muito, muito importante para nós. Colher essas opiniões, ver que isso vinha, e isso não era de um, não era de dois, não eram de três, né? Isso era alto grau de validade, né? Então, tem até uma medida estatística, quando a gente olha para as opiniões consolidadas, era alto grau de concordância de que isso tinha que aparecer. E aí é muito interessante, porque você entra num lugar que
por mais que você esteja dentro da coordenação desse dado, da pesquisa, de que na realidade você só está traduzindo eh, essas vozes conjuntas e tentando colocar elas ali da melhor forma possível, como que todas essas vozes se expressam. E aí nisso, a, a diferença quando a gente olha de EPAs internacionais para as EPAs nacionais, né, as EPAs brasileiras, elas entram em dois pontos centrais. Isso permite que a gente tenha um discurso comum hoje nesse país, de norte a sul, de que a gente espera da formação de medicina de família e comunidade. O essencial, né? Qual é esse perfil essencial? E o segundo ponto, que é o nosso país é um país hoje que, diferente de outros, o mecanismo de impulsionamento da qualidade da atenção primária nos últimos anos tem se consolidado e tem se concentrado muito nas pautas da medicina de família e comunidade. E em mostrar que a qualidade em atenção primária, ela não é quantitativa, ela é qualitativa. Não são os 300 médicos generalistas que você vai colocar dentro da atenção primária que torna essa atenção primária hoje consonante. A nossa pauta é uma pauta qualitativa, né? Não são o número de médicos, mas quais médicas, quais médicos e que médicos, né? E eu acho que a EPA nacional, nesse sentido, nos coloca um argumento muito estruturado para discutir isso. Muito bom. E de fato não é quantitativo a princípio e talvez através dessa qualificação, desse impulsionamento da qualidade, consiga produzir esses resultados quantitativos, porque são esses médicos bem formados, como médicas e médicos de família, que conseguem entregar resultados de saúde melhores, desfechos de saúde melhores, redução de internações por condições sensíveis à APS, economia de recursos do sistema de saúde. Muito legal. E eu achei, especialmente interessante quando você fala sobre a qualidade, que a EPA, por si só, ela não é graduada de 0 a 10, você fazer melhor aquela EPA ou não fazer tão bem aquela EPA, mas a gente gradua de alguma forma o grau, o nível de confiança que a gente vai depositando nesse residente, de saber se ele só consegue desempenhar aquela atividade sob supervisão direta, numa consulta ombro a ombro, até desempenhar aquela atividade de forma livre, autônoma, independente, inclusive sendo capaz de ensinar outros. E isso tem tudo a ver com essa discussão sobre a ocupação da atenção primária por médicas e médicos de família, porque é difícil conceber um cardápio em que os nossos residentes, os residentes que nós três aqui estamos formando em 3 lugares diferentes do Brasil, não desejem ser preceptores, Sim. porque existe uma demanda muito grande de formar mais médicas e médicos de família. Como é que você acha que as EPAs elas conseguem dialogar com a prática da MFC no território? Quando você escutou desse grupo, do grupo gestor, do grupo nominal, mas também do Delphi, o que vinha sobre o que as pessoas faziam para tentar traduzir para o pessoal que está ouvindo a gente de forma mais pragmática, que tarefas são essas? Talvez você possa dar uma passeada pelas EPAs, selecionar algumas, mas para a gente não conseguir se conectar só com cuidar de todas as pessoas, de todas as idades e todos os ciclos da vida, mas que coisas são essas que a gente faz, que a gente entrega? Eu acho que isso, o diálogo com os territórios vai eu queria posso fazer uma citação de uma de numa das reuniões que a gente estava, acho que foi com o conselho diretor da SBMFC, e a Luísa Chaves, de Minas Gerais, ela fala assim pra gente: "Eu olho essas EPAs, e aí eu olho, eu leio o que vocês escreveram, vocês fizeram um monte de desenhinhos, explicaram, mas você sabe que", e bem mineira, né, "você sabe o que pra mim tá aí nesse negócio?". Eu falei e eu assim, né, Abençoado nesse trem. esse trem, deve ter sido um trem, é. E aí eu falei assim: "Meu Deus, né", porque é sempre uma experiência a gente pensar, né, o que que tem nesse trem aí. Ela falou assim: "Sabe quando você tem alguém que entende mais ou menos o que é o MFC, não é aquela pessoa que não sabe que nós somos especialistas, né, é já a pessoa que sabe que a gente é especialista, mas ela não consegue entender muito bem, tipo, o que é esse especialista, assim, que é o clínico que conversa mais, é o
clínico, porque tem essa visão, às vezes, né, do clínico com algumas ampliações para outros grupos populacionais, mas não é só isso, né? É muito reducionista isso. E aí ela disse: quando eu leio essas EPAs, e talvez se eu desse essas lepas para alguém muito externo, né, que não fosse da área, que não fosse médico, ele ia dizer assim: esse é aquele quezinho de vocês, aquele quezinho a mais. Sabe, o quezinho a mais que talvez às vezes a gente nunca consiga Traduzir para traduzir para as o pessoas. tchan da medicina de família. O tchan, quer Tempero. dizer, o tempero. E eu acho que esse quezinho, ele é muito interessante, assim, porque pode ter sido um diminutivo mineiro, aí eu brinquei, falei assim: "Eu acho que é um queijão, né, eu sei, eu acho que é um quezão", porque tem um ponto aí que é, quando a gente olha para essas EPAs, né, e tem algumas questões muito intencionais nela, né. Muitas EPAs internacionais, começando pela primeira EPA, né, muitas EPAs internacionais, elas optaram por fazer a divisão, né, na sua estrutura dos grupos populacionais. Então era atender todas as condições da criança, atender todas as condições da mulher, atender todas as condições do adulto, do homem. Tinha uma questão, perdão, tinha uma questão em torno disso. E aí a gente começa já dizendo: a gente atende integralmente as condições de saúde em todas as faixas etárias e os ciclos de vida. Elevando um ponto central que é, por mais que a nossa integralidade seja a integralidade de uma perspectiva, ou a integralidade do comprehensiveness da Barbara Stafford seja muito forte, a nosso maior poder é a coordenação do cuidado. Nós somos grandes coordenadores do cuidado. Então, a integração de atender uma ótica clínica que não é só dirigida àquele indivíduo, mas à faixa etária, ao grupo que está ao redor, ao ciclo de vida, isso já é um elemento, algumas pitadas aí de coordenação de cuidado, De né. brasilidade. E de brasilidade, né, porque é isso, o fato da nossa atenção primária, ela ter essa base, território referenciada, ela ter uma base de muita proximidade, de fato, com a comunidade, o que é diferente quando a gente pensa numa carteira de pacientes, ela nos implica olhar para esse contexto proximal e distal dentro de todo o ato clínico. Então não tinha como separar, a gente tinha que chamar a relação com a pessoa, e a gente fala que a grande epona, né, a EPA gigante, ela entra nesse sentido. E aí eu acho que outras, né, Arthur, vão colocando elementos que são, por exemplo, desde dar um tom que APS que a gente quer e que infraestrutura de APS que a gente precisa, e que muitas vezes isso fica diluído, assim, diluído às vezes por iniciativas que são locais, diluído às vezes por preferências, mas quando a gente olha atender pessoas de etnia, raça ou cultura semelhante ou distinta da sua própria. Isso implica dentro, e é uma das primeiras tarefas, inclusive, dessa EPA é se educar, né, sobre a perspectiva do racismo dentro da saúde, né, a influência do racismo dentro da saúde, do acesso em todos os níveis. Isso começa a implicar para dentro daquela prática territorial e local de que a gente precisa emergir essas questões. E isso vai entrando em vários escopos, né? O atendimento às pessoas LGBTQIA+, o atendimento de pessoas vulnerabilizadas, que muitas vezes sofrem barreiras de acesso ainda em modelos de APS, que tem essa estrutura ainda muito higienista, né? Com populações em situação de rua, populações privadas de liberdade, às vezes eu falo de um estado, né, onde você tem dentro de um território adscrito, muitas vezes, uma penitenciária, mas que o sistema de cuidado dessa penitenciária, o cuidado longitudinal, os cuidados primários, ele é feito pela Secretaria Estadual, não pela APS do território, né. Então, são pequenas questões que vão e longe de ser a APS ideal ou padrão, porque esse nunca foi o referencial que as EPAs miraram. As EPAs miraram uma prática de medicina de família e comunidade de qualidade, né, com as bases, da as bases, né, estruturantes da especialidade. E aí outras coisas que eu acho que aí são muito elementares e que mudam, por exemplo, a prática dentro dos territórios. Então, por exemplo, quando a gente fala da EPA
7, né, de realização de procedimentos ambulatoriais. Essa EPA ela vem acompanhada de uma lista de tarefas que elencam ali principais procedimentos ambulatoriais, que foi uma ampla pesquisa para a gente encaixar ali procedimentos que poderiam ser considerados essenciais, desde o caderno de atenção básica até grandes livros referenciais de procedimentos ambulatoriais. E aí, ok, a gente tem esses procedimentos, eles são procedimentos, na maioria das vezes, que a tecnologia envolvida não é uma grande tecnologia, são tecnologias intermediárias, mas que a gente sabe que país afora pode ter muita falta de insumo para isso. E isso é uma discussão, né, de como que a EPA chega nesse sentido, porque se a gente tem que garantir esse lugar de treinamento, aí pensando na EPA dentro da residência médica, como que a gente discute esses insumos, né? Não é só para treinamento, isso tem uma perspectiva para a população. Por um outro lado, também para o médico, a médica de família já trabalhando, ter isso com clareza de que isso está dando escopo é uma forma de diálogo para falar: olha, eu preciso desses insumos, eu tenho esse grau de abrangência e resolutividade, né? Também é verdade que a gente ainda não consegue visualizar tantos gestores ou tantas gestoras que consigam fazer esse reconhecimento imediato, mas é exatamente esse processo de construção paulatina que as EPAs abrem a porta, com o Marco Zero, com os ecos do fórum, que devem fazer gestores e gestoras enxergarem: peraí, faz sentido eu providenciar insumos para que esses médicos e essas médicas de família e comunidade consigam produzir isso, que é tarefa da sua especialidade, porque através disso eles vão entregar resultados cada vez melhores. Então, Isso, é acho custo efetivo. e isso fica aqui também como algo que é um pensamento intrusivo, né, que é como que a gente do lugar de médico e médica de família e comunidade dialoga com esse gestor, trazendo concretude às nossas práticas, né. Então, talvez essas EPAs sejam esse argumento que foi lapidado, inclusive, com cuidado com as palavras no dicionário, né, para a gente explicar aquilo que a gente faz, e não só explicar, mas como mobilizar possibilidades de efetivar essas práticas. Sim. E eu acho que abre também um paradigma que aí dentro dos locais, né, de trabalho, da gente conseguir dar um tom do ponto de vista das ações de cuidado dentro da medicina de família, que são ações de cuidado que são contemporâneas, a a uma prática hoje de realmente a gente olhar pra APS com outros indicadores de qualidade. Eu acho que a gente essa é uma grande dificuldade no país, né, a gente ter indicadores de qualidades que são sensíveis às realidades locais, né, porque na maioria das vezes eles são indicadores que são de uma ação interprofissional e que, enfim, é o modelo como a gente constrói esse indicador, mas não necessariamente o indicador de qualidade, e aí eu não estou criticando ele em si, mas o indicador de qualidade ele consegue ser um caminho ou um norteador para o profissional individualmente, tá? Teve uma questão que emerge também dentro do nosso grupo de EPAs, né? Para quem conheceu, né, as EPAs e esse conjunto de 15, uma delas é o atendimento de pessoas acometidas por transtornos mentais. O nosso grupo, né, de EPAs, a gente não teve uma orientação estilística de ter grupos acometidos por condições, né? A gente sempre tentou trabalhar as condições dentro de todas as faixas etárias, mas dentro da produção DELF, do grupo nominal, de todas as fases de produção de consenso, este grupo emerge, né? E aí foi muito interessante participar das discussões que emergiram isso, mas também olhar alguns efeitos externos muito interessantes, né. Então, primeiro há hoje um lugar, né, muito complexo quando a gente olha do nosso país, que é o grau de ocupação, né, de médicos psiquiatras, por exemplo, dentro dos serviços de atenção psicossocial dentro do país, que é muito ínfimo, né. Não só dentro dos serviços de atenção psicossocial, mas o grau, por exemplo, de ocupação dentro de, EMUTs e ocupação talvez não seja o melhor dado, mas assim, efetivamente trabalhando para um cuidado em saúde mental que seja compartilhado. E aí é muito interessante, porque a depender do fórum onde você vai, se aponta se aponta o problema para um lado. O problema às vezes é: "Ah, não, mas o psiquiatra ele não sabe trabalhar em equipe, ele só quer atender individual, tal, 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 tal". Aí você troca o fórum de lugar.
porque os médicos de família que estão na atenção primária não conseguem atender os casos de saúde mental, então eu preciso atender individualmente. E aí isso paira entre nós, né? Eh, Nós temos hoje experiências belíssimas de formações, né, de anos adicionais com ênfase em saúde mental. Fica o exemplo do programa de Salvador, que inclusive contou com o Diego, foi uma das pessoas que esteve dentro do nosso grupo nominal. E aí uma das grandes discussões é como que a gente coloca à frente, e não porque a saúde mental é um problema eh, superior a diversos outros problemas epidemiologicamente comprovados como complexos dentro do país, mas como que a gente coloca à frente esta agenda formativa, e como que isso estabelece um padrão do que a gente espera do médico e da médica de família e comunidade, e alinhando-se à política justamente da presença do especialista focal dentro da rede. Então, eu acho que tem esses impactos, e são impactos muito importantes. E desde o ponto de vista do perfil que a gente vai construindo desse profissional, a forma como ele consegue se subsidiar dentro do seu local, porque é difícil, né? Constantemente a gente precisa afirmar esse lugar do que eu faço, né? Se sou especialista ou não, né? Como eu faço, se o que eu faço é suficiente. Se eu faço o que eu faço é suficiente. E meio que se provar, né, para esse espaço em que não te reconhece ainda do jeito que você é, né. É. E aí eu acho que, por exemplo, quando a gente fala de saúde Espera aí só um minutinho, será que você já tá dando uma dica de música pra gente? Eu tô achando que seu relógio tá tocando uma música. mental, Você vai ter que contar pra gente que música é essa. nossa, era Já Chorei Demais, Nath Roots. Esse filme, já chorei, Choramos eu já demais. falei demais, eu não choramos sei, demais. faculdade, perdão, eu não vi ele, eu tava ligado e A nossa especialidade. Já chorando demais, agora não é mais do momento de chorar, é o momento de celebrar É. a chegada dessas zepas. Assim como também, apesar da gente querer continuar conversando muito, é o momento de ir encaminhando para finalizar essa nossa conversa, porque a gente pode tomar isso como uma bate-bola também com os nossos ouvintes. Que perguntas vocês têm? Não só para Hugo, nem só para Andréa, mas assim, podem deixar nos comentários lá do Spotify, podem deixar nos comentários no post desse episódio lá no Instagram, porque com certeza deve ter gente aí que ficou com uma pulga atrás da orelha que não vai ser respondida em 40 minutos. E aí a gente não vai deixar aqui em QR Code nenhum o WhatsApp de Hugo para vocês perguntarem direto para ele, mas ele já está ciente de que novos episódios vêm aí. Outros materiais, o Núcleo de Educação da Zebra já está produzindo também. E a gente se encaminha para encerrar esse nosso episódio. Sim. Hugo, antes de te fazer a pergunta que a gente faz para todo mundo, eu te interrompi perguntando a música, então você quer concluir sua fala? Eu nem lembro mais o que eu tava, gente, depois disso. Estava falando do gestor, de se provar. Ah, não. Eu vou concluir resumindo esse assunto, assim, porque a gente poderia passar horas aqui, graças a Deus que esse relógio ficou rebelde. Obrigado, E Siri. obrigado, Siri, obrigado, Tá inteligência tipo artificial, Deep Machine Learning. Mas vamos lá, eu acho que o grande impacto para os locais, e eu acho que são impactos muito interessantes. Primeiro deles é promover um diálogo sobre o que a gente está fazendo. E esse diálogo não é um diálogo que eu acho que é de avaliação em termos assim, será que a gente está fazendo é bom ou não? Não é esse, mas é o diálogo de olhar para si. Faz um tempo onde a gente não tem conseguido a nível nacional capilarizar essa proposta de, olha, em torno disso aqui, vamos sentar e bater um papo do que a gente está fazendo, que é justamente a proposta da implementação das EPAs. Vamos construir um diagnóstico situacional, discutir o que isso funciona ou não. E o segundo, eu acho, é uma ferramenta de fato de trabalhar a especialidade com quem a desconhece, ou quem quer conhecer ela mais, ou até quem mesmo não conhece, a gente conseguir afirmar a especialidade. Porque um dos princípios finais, quando a gente termina de avaliar a EPA, elaborar, perdão, e consolidar a EPA, e é até um modo de técnica, se chama a consulta troika. E a consulta troika, ela é uma ideia de Brenda não é médica de família, não é médica, ela só sabe que ela vai receber uma lista de atividades que um médico de família e comunidade faz. Leia, Brenda. Aí a Brenda lê e ela fala:
Entendi o que que ele faz. Então eu acho que tem esse potencial hoje nesse material que, assim, ele é palpável para qualquer pessoa olhar, nos conhecer, entender onde a gente precisa de apoio, seja da infraestrutura das unidades, seja na perspectiva da rede. Tem muitas formas da gente comunicar isso, sentando aqui junto com vocês. Eu não vou falar sobre formas de comunicação efetivas, mas, eu acho que isso aqui é um princípio de como a gente vai se comunicar daqui para frente, né, e se comunicar enquanto especialista, enquanto valor da especialidade. Então era Acho isso. muito legal isso, porque fico pensando na palavra importar, como quando a medicina de família e comunidade é tão importante para a gente e quanto esse trabalho cuidadoso e refinado e elaborado de construção das EPAs pode nos ajudar a fazer com que as pessoas nos importem para dentro delas, para fazer com que os pacientes nos importem entendendo o que é que nós fazemos, para fazer com que residentes e outros colegas importem a MFC ainda mais enraizados dentro da sua essência, para entender como é que se atualiza, enfim, e para que os gestores também nos importem para dentro dos sistemas de saúde, porque acreditamos que eles se importam com esse cuidado, com essa atenção que é fornecida. É. Gente, nós estamos chegando no final, acho que as palavras que ficam para mim é cuidado, confiança e reputação. E aí, Hugo, a gente tem uma brincadeira aqui no final, que é um bate-bola, e aí a gente queria que você pensasse num filme, numa música, num livro, ou num livro, né, um desses 3, que dialogasse com o que a gente conversou aqui hoje. Olha, eu vou pensar num livro e numa música, posso? Pode, é Pode. Natiruts? Não é Natiruts. Natiruts, eu inclusive tinha que ganhar né, eu ganhei consegui de ganhar em Fabak. Olha, a música, e que para mim a conversa toda é Feliz, Alegre e Forte, da Marisa Monte, principalmente é onde eu estou aqui, feliz, alegre e forte. Eu acho que isso não é só para mim, eu acho que é para todo o grupo das EPAs, para todos os MFCs. Precisa reconhecer a nossa felicidade, a gente precisa reconhecer a nossa alegria e, sobretudo, a gente precisa reconhecer a nossa força. E o livro, quando eu pensei primeiro no livro, mas achei mais fácil falar a música primeiro, mas, eu gosto muito do título desse livro e um dos pequenos textos desse livro, porque ele tem muitos textos, mas é um livro do Rubem Alves, que é um educador da Unicamp, se chama Ostra Feliz Não Faz Pérola. E, eu acho que traça um pouco o que é essa MFC, dentro do Brasil, assim, não somos ostras muito felizes em muitos momentos, mas a gente não pode esquecer da pérola, né, da pérola, qualquer coisa que vem, inclusive, se não vier uma pérola tá ótimo, mas, acho que ostra feliz não faz pérola. Ai, que Rubem lindo. Alves. Pô, Brenda, tô sabendo que a nossa direção já tá aqui apontando pro relógio que, infelizmente, a gente vai precisar encerrar esse nosso episódio com promessas, com expectativas do que vem aí depois do Marco Zero das EPAs, dos ecos do Fórum e os próximos passos da implementação e da implantação das EPAs no Brasil. Não se esqueça de dar 5 estrelas pra gente, ativar o sininho aí no Spotify para você receber as notificações de quando os episódios novos saírem. Manda para aquele grupo de residência que tá todo mundo meio surtado, sem saber como é que é EPA. Já avisa para eles que não é checklist, né, Hugo? Não, é checklist, Não vai pelo ter amor uma de prova Deus. assim. E lá no Instagram a gente tem um post sobre esse episódio, a gente tá doido para ouvir. Que perguntas vocês ainda têm sobre as E o EPAs? que mais vocês querem saber? Muito bom. Quero propor um brinde final, então. Saúde para vocês. Muito Muito obrigada. obrigado. Obrigado.